Boa noite a todos. Daremos início à apresentação do nosso projeto de iniciação científica, que tem como título Diagnóstico das Condições Sonoras do Ambiente Escolar na Unidade Centec. Esse projeto teve a supervisão da vice-diretora do Centec, Adriana, e foi realizado por mim, Lissa, e pelo Rafael Fonseca. A pesquisa tem como objetivo relatar os efeitos da poluição sonora no ambiente escolar. A poluição sonora ocorre através de ruídos quando um som ultrapassa o limite auditivo normal, 50 decibéis. Decibel é a unidade utilizada na medida da intensidade de um som. Decidimos abordar esse assunto, pois a escola é um ambiente muito afetado pela poluição sonora, que torna-se um vilão no processo de aprendizado e gera consequências nocivas à saúde de funcionários e alunos, podendo citar desde a perda de concentração, passando por insônia, até doenças mais graves, como depressão, estresse e problemas cardiovasculares. Como objetivos, nós almejamos fazer o levantamento através de questionários com os alunos e servidores da unidade para identificar os tipos de ruídos e os locais com mais incidência dos mesmos. Houve uma medição com decibelímetro dos níveis de ruído nas áreas de abrangência da unidade Centec da Fundação de Ensino de Contagem, com o registro dos níveis dos mesmos. E ainda fizemos uma avaliação da percepção de alunos e servidores quanto à poluição sonora do ambiente da unidade. Metodologia. O primeiro passo para a realização do projeto foi o estudo de referências bibliográficas e antecedentes científicos para o embasamento teórico. Depois, foi feita a aplicação de questionários aos estudantes e funcionários a fim de correlacionar os locais com maior ocorrência de ruído e as suas consequências no processo de aprendizagem. A intensidade dos sons foi coletada com o uso de um decibelímetro, aparelho medidor de decibéis. Todos os dados reunidos foram descritos no relatório final e apresentados publicamente. Agora eu vou falar um pouco sobre o referencial teórico. Pode passar o slide. Os principais referenciais que nós tivemos para a montagem e a produção do projeto como um todo foram esses. O primeiro, Souza e Fonseca, de 2005, a gente se baseou em uma frase dita em um artigo publicado pelo mesmo, que foi a seguinte: a poluição sonora se manifesta através de ruídos. É hoje uma grande ameaça ao ser humano, pois está presente em todos os lugares. Outra passagem que a gente utilizou como base do projeto foi uma passagem de Magalhães em 2002, que dizia que a escola é um ambiente que tem que preocupar em especial os especialistas, pois é um ambiente muito afetado pela poluição e se tornou vilã do processo de ensino e aprendizagem, pois nela constata-se outros males. E por último, mas não menos importante, uma frase dita por Nascimento Lemos que nós nos embasamos foi que uma grave deficiência de aprendizagem dos alunos é a poluição sonora, pois interfere na realização de suas tarefas. Obtivemos como resultado a identificação dos locais onde os ruídos ultrapassavam os níveis permitidos e qual a fonte desses ruídos, além de alertar a comunidade escolar dos efeitos nocivos da poluição sonora neste mesmo local. Agora eu vou falar sobre o questionário. Foi passado um questionário e posteriormente foi feita uma coleta de dados através do decibelímetro. Pode passar o slide. Ao ser passado o questionário, uma pergunta muito importante para o nosso projeto foi que nós perguntamos se os entrevistados sabiam o que era poluição sonora. E foi possível observar que 98% das pessoas entrevistadas sabiam o que é poluição sonora. E
Entretanto, mesmo com um grande número de pessoas que sabiam o que é a poluição, apenas 27% diziam saber os danos causados através da poluição e 71% diziam saber pouco. Pode passar o slide. Outra pergunta feita é se os alunos consideravam a escola um local barulhento, tanto alunos quanto servidores. Desses, 27% consideram a escola um lugar barulhento de maneira geral, enquanto 71% consideram a escola um local barulhento somente às vezes. Pode passar o slide. Os locais considerados mais barulhentos pelos entrevistados foram as trocas de professores nas salas e os corredores, pois, de acordo com a pesquisa, esses momentos são os momentos que os alunos estão mais agitados. Pode passar o slide. Em contrapartida ao que foi visto inicialmente, que 27% sabiam os danos causados à saúde, essa pesquisa mostrou que 17% das pessoas consideram que ajuda a manter um nível de ruído na escola e cerca de 56% consideram que só ajuda a manter esse nível alto de ruído às vezes. Pode passar o slide. E ainda, seguindo essa mesma linha de raciocínio, apenas 15% das pessoas se consideram produtivas em locais barulhentos, enquanto as outras ou não se consideram ou se consideram somente às vezes, o que é um dado muito preocupante. Agora, na coleta de dados. Nós fizemos a coleta de dados alternando as semanas, entre coletas de manhã em uma semana e na próxima a coleta à tarde. E foi feito durante todo o mês de novembro do ano passado. A primeira semana foi feita numa sexta-feira de manhã. E nós tivemos uma média de cerca de 76,8 decibéis. Pode passar o slide. Na segunda semana foi uma coleta feita na parte da tarde e foi obtido uma média de aproximadamente 82 decibéis. Pode passar o slide. Na terceira semana foi obtido uma média de 82,2 decibéis. Na semana seguinte, foi obtida uma média de 82,3 decibéis. A partir dos dados obtidos na coleta da segunda fase, foi-se encontrado uma média de ruído de aproximadamente 81,3 decibéis, uma média extremamente acima da recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que são 35 decibéis. E, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a média recomendada são de 50 decibéis. É muito comum que pessoas sofram com fortes dores de cabeça, hipertensão, alterações hormonais e insônia a curto e longo prazo, e podem causar lesões também no ouvido, que geralmente são irreversíveis e, dependendo da intensidade, pode provocar até surdez. Não é incomum também que profissionais atuantes na área da educação necessitem de afastamentos por estresse ou esgotamento, como a síndrome de Burnout. Segundo o capítulo 1 do artigo 2º do inciso 2 da Lei de Silêncio, vigente em todo o território estadual de Minas Gerais, consideram-se prejudiciais à saúde, à segurança ou ao sossego público quaisquer ruídos que alcancem no interior do recinto em que tem origem níveis superiores aos considerados normais pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Portanto, visando a qualidade do ambiente escolar citado acima, julga-se importante a ação imediata contra a cultura do barulho,
em ambientes escolares para melhor aprendizado, convivência, qualidade de resultados e saúde. Após passar o questionário pela escola, foi observado que 98% das pessoas sabem o que é poluição sonora, porém, apenas 71% sabem os danos que podem ser acarretados por ela. E destes, 66% considera a escola um lugar barulhento, e às vezes, 34% consideram que às vezes é barulhento. De acordo com a pesquisa feita com alunos, lugares como corredor e sala de aula ganharam maior notoriedade e maior quantidade de votos. Isso pode ser visto como algo preocupante, porque as salas deveriam ser ambientes calmos destinados ao estudo, e foram apontados como um dos ambientes mais barulhentos. Na pesquisa realizada através do questionário, foram obtidas diversas conclusões sobre como as pessoas geralmente se sentem em ambientes barulhentos. Com a análise dos resultados, foi possível observar que a grande maioria das pessoas se sentem incomodadas e irritadas em ambientes muito barulhentos. Ainda com os dados obtidos, tivemos uma variedade de respostas em relação aos motivos que contribuem para a produção de ruído. Porém, as respostas que mais foram dadas foram que a grande quantidade de alunos afeta diretamente na quantidade de ruído produzido, e também o grande período de tempo passado na escola, por sermos uma escola de tempo integral. Vale destacar ainda várias respostas negativas em relação à falta de educação dos alunos em relação uns aos outros, conversas paralelas e desnecessárias em sala de aula, principalmente durante as explicações. Mas, curiosamente, contradizendo essa pergunta feita, 56% dos alunos admite manter um nível alto de ruído na escola, e outros 27% apontam ajudar a manter esse nível ocasionalmente. Mas, gente, o dado mais alarmante em relação a tudo isso é que 63% dos alunos se consideram improdutivos em ambientes barulhentos. Porém, mesmo se considerando dessa forma, eles colaboram consciente ou inconscientemente a manter um alto nível de pressão sonora em um ambiente escolar a qual estão inseridos. Com os dados obtidos, a partir do questionário e das coletas utilizando o decibelímetro, observa-se uma insatisfação com o nível de pressão sonora no ambiente escolar, tanto por parte dos alunos quanto por parte dos profissionais, principalmente no horário de almoço e da parte da tarde. Contudo, é possível gerar uma redução do nível de ruído das escolas através de uma conscientização sobre os danos que podem ser causados, e dessa forma, podendo gerar um ambiente melhor para adquirir novos conhecimentos de forma saudável e mais eficaz. Queremos agradecer à Fundação de Ensino de Contagem e o projeto de iniciação científica, né, através da pessoa do Rodrigo Lobo, né, que fomenta a pesquisa em nossa instituição. Gostaríamos de agradecer também todos os professores e alunos que participaram da pesquisa e contribuíram para o projeto. Obrigada. Gostaria de agradecer a todas as pessoas participantes do projeto, a Adriana, a vice-diretora, a Alissa, a outra bolsista, e gostaria de agradecer a todos os envolvidos, todos os presentes nesse seminário. Sim, gostaria de agradecer à Fundação de Ensino de Contagem pela oportunidade de participar de um programa de iniciação científica. Gostaria de agradecer a todos os voluntários que toparam participar dessa pesquisa e desejar a todos um ótimo seminário online. Boa noite, um ótimo seminário para vocês. Essas são nossas referências bibliográficas.